Olá! Oi, tudo bem, Yasmin? Oi, Elisa! Oi, Leonardo, tudo bem? Tudo certinho, gente? Oi, Kessia, Silvana, tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Tranquilos? Cristina, tudo bem? Tudo! Estão me ouvindo bem? Sim? Oi, Érica, boa noite. Matheus, tudo certinho aí, gente? Vitória, Isabel, Thaís, Michele. Todo mundo me ouvindo bem? Sim? Tudo. Estão firmes? Firmes e fortes, como sempre? Quero aula? Você quer aula, Vitória? Eu também quero dar aula, Vitória. Aguenta aí, rapidinho, já que passa tudo isso. Aguenta firme, viu? Boa noite, Fernanda, Carlos, todo mundo. Olha, Gês, Marcelino. Então você quer aula? Ah, meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer, né? Tem que fazer aula assim, ó, live, tem que ser live, gente. Não adianta, não pode ser frente a frente, tem que ser digital, né? Essa vida EAD não é pra mim. Calma, é só por um tempo. Aguenta firme, tá? Não é assim a vida toda, não. Aguenta aí. Amanda, Darley, belezinha, boa noite, gente. Vitor, saudade das aulas, Vitor? Também tô com saudade da aula pra vocês, ué. Mas enquanto a gente não consegue, a gente vai por live mesmo, não tem problema não, né? Vamos que vamos. Tobias, tudo bem, Tobias? E aí, como é que você tá? Tudo certinho, pessoal? Já são 21 horas e 30 minutos. Vamos começar a aula de hoje? Daiane, Darley, professores estão assistindo você e a sua ex-aluna Neuza. Neuza! Beijo, Neuza! Saudade da Neuza! E o bebê? O bebê deve estar gigante já, deve estar enorme, né, Neuza? A Érica, belezinha, todo mundo aí. Tem mais trabalho. Não precisa ficar perdida não, viu? A gente dá conta. Olha, pensa pro lado bom. Você tá tendo algo para fazer. Tente. Então, o lado bom é que você tem atividade, tem uma rotina. E aí você vai seguindo esse ritmo e manda ver. Não deixa pra última hora. O segredo é não deixar pra última hora. Vai fazendo. Conforme vai chegando esse trabalho, você vai elaborando, vai fazendo, trocando ideia. E aí vai indo. Na hora que você perceber, já acabou. Né? Já era. Certo? João, Araceli, Fábio, Bruna. Nossa senhora, quanta gente. Que beleza. É isso aí. Bom, gente, tá travando? Mas a minha voz tá boa? Será que na internet de vocês? Ó, só dá um ok aí. Fala, ó, professora, eu tô te ouvindo. Tá tudo bem? Que eu já começo, pode ser? Só dá um ok se tá todo mundo me ouvindo. Tá bom? Coloca aí um ok. Sim? Podemos começar então? Vamos lá? Então tá, vamos. Tô ouvindo bem. Então vamos que vamos. Vamos começar então. A imagem trava. Gente, eu preciso comprar um celular novo, porque eu tô achando que esse celular não tá legal. Porque eu tô fazendo pelo celular. Ou eu acho que eu vou tentar baixar um aplicativo, que é o Setup. Eu acho que é no computador. Até hoje eu fui ver isso. Tentar descobrir como é que funciona. Pra voz e a imagem não travar, né? Tá em conexão. Porque tem que estar junto, né? É verdade? Mas vamos lá. Vamos começar então. Bom, pessoal, a aula de hoje vai ser sobre as provas no processo penal, tá?
mais especificamente sobre a perícia, certo? É uma aula que eu sempre leciono para os alunos de 5º período e 6º período, depende da grade, adequa aos 2 períodos, então é possível que se faça dessa forma, tá bom? Então veja bem, o que a gente vai falar sobre a perícia? Primeiro ponto que eu tenho que destacar para vocês é o seguinte: para eu falar sobre provas no processo penal, primeiramente eu preciso dizer que independente do valor probatório, independente do tipo de prova, seja ela uma prova documental, seja uma prova testemunhal, a palavra da vítima, interrogatório do réu, seja qual for, até mesmo a perícia, eu tenho que entender que qualquer tipo de prova possui um valor relativo, tá? O que significa isso, professora? Significa que nenhuma prova tem um valor maior ou menor que a outra. Então veja só, se eu digo para vocês que a perícia ela tem um valor maior do que a prova testemunhal, eu estou mentindo, porque não tem. Então o que eu quero que vocês entendam com tudo isso? Eu quero que vocês entendam que a partir deste momento, quando a gente trabalha provas no processo penal, significa que tudo depende da fundamentação do juiz. Veja só, eu não consigo dizer para você que a perícia é uma prova tão importante a ponto de vincular a sentença do magistrado, porque não é. Todas as provas têm valor idêntico, ou seja, todas as provas têm valor relativo, tá? Então vamos começar com a perícia. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que destacar sobre a perícia é que a perícia pode ser realizada por 2 tipos de peritos: o perito oficial e o perito não oficial. Mas vem cá, o que é perito? Quem pode ser perito? Primeiro ponto que a gente tem que entender: perito é toda e qualquer pessoa que é nomeada pelo juiz para elaborar um laudo pericial e possui conhecimento específico sobre o caso e com nível superior. Veja bem, para existir um perito, há necessidade da gente simplesmente entender que esse perito, ele tem que ser obrigatoriamente nomeado pelo juiz. Tá travando, pessoal? Tá travando muito? Fala aí pra professora. De repente eu dou uma alterada aqui, a gente reinicia. Fala aí pra mim, tá travando? Travando tudo? Só dá um ok aí, se tá travando. Qualquer coisa a gente começa de novo, não tem problema. Eu zero aqui, a gente inicia de novo. A voz tá boa. Beleza. Tá. Então vamos lá. Mas a imagem que está travando tá acelerado. Vem cá. Gente, tá acelerado? O quê? A professora que tá acelerada? Nada que atrapalha? Posso continuar então? Gente, acelerada eu acho que sou eu. Tá, mas vamos que vamos. Não tem problema não. Tá certo? Podemos continuar? 440. Gente, eu tava pensando em jogar essa live no YouTube. Eu não vou jogar então. Sabe por quê? Porque tá muito engraçado. Não tem problema. A imagem tá travando um pouco. Tá. Não dá nada. Vocês querem que eu comece de novo? A professora tá acelerada? A imagem vai junto ou ela trava? Trava, né? Porque ninguém consegue acompanhar o raciocínio da professora. Bom, vamos lá, gente. Vamos continuar. É assim mesmo, tá? Sextou com a professora. Vamos que vamos. Então, vamos começar. Vamos lá. Eu vou um pouco mais devagar.
Tranquilo? Bom, o perito tem que ter obrigatoriamente conhecimento sobre o assunto. E para ele ter conhecimento sobre o assunto, há necessidade dele também possuir nível superior. Então veja bem, como que o juiz nomeia o perito? Será que podem as partes indicar o perito? Não, não pode indicar o perito. Gente, o processo penal, ele é bem diferente do processo civil, tá? Só pra gente poder destacar aqui. Veja só, o processo penal tem como finalidade ou a condenação, ou a absolvição, ou a extinção da punibilidade do réu, por prática de uma infração penal que, em tese, ele teria praticado, correto? Então, veja, não há a mínima chance das partes indicarem um perito para o juiz poder nomear. Perito é uma pessoa totalmente imparcial que é nomeada pelo juiz. É uma pessoa totalmente imparcial que é nomeada pelo juiz. Por isso que as partes não podem indicar perito. O que ocorre no processo penal, que aí é uma indicação das partes e pode ser ou não aceito pelo juiz, é do assistente técnico. Mas veja só, o assistente técnico não tem a mesma condição de atuar como o perito. Porque, primeiro, o assistente técnico, por ser uma pessoa indicada pelas partes, é óbvio que ele tem interesse na causa, a favor ou contra uma das partes. O assistente técnico, ele é pago pelas partes para poder acompanhar o perito nas suas diligências. Agora, o que a gente tem que entender é que o perito, por ser nomeado pelo juiz, ele deve seguir um ritmo de imparcialidade nos autos. Ou seja, o perito sendo o perito oficial ou o perito não oficial, independente de qual seja esse perito, é óbvio que ele tem que elaborar um laudo pericial da forma adequada. E qual é essa forma adequada? Com imparcialidade. Ele tem que simplesmente demonstrar ao juiz que elaborou a perícia, porém, sem manifestação a favor ou contra uma ou outra parte, porque ele foi nomeado pelo juiz. Qual a diferença do perito oficial para o perito não oficial? O perito oficial é aquele que prestou concurso público para ser perito. O perito oficial tem como profissão ser perito. Quem paga o perito oficial é o governo, no sentido de que ele é um funcionário público. Então, a função do perito oficial é: sou funcionário público. A minha profissão é ser perito. Veja só. Diferente do perito não oficial, que também é conhecido como perito louvado, é uma pessoa que detém conhecimento técnico, porém a sua profissão não é ser perito. A sua profissão é: sou médico, sou agrônomo, sou psicólogo. Eu sou uma pessoa formada com nível superior, tenho uma profissão X, mas por conta de alguma circunstância o juiz acabou me nomeando como perito porque eu possuo conhecimento específico sobre aquele caso concreto. Então, eu como médica, eu posso ser nomeada pelo juiz como perito ou perita não oficial, porque eu não sou concursada como perita, eu sou médica. Mas por conhecer o assunto, eu posso muito bem desenvolver, naquele caso específico, a função de perito. Veja bem, o juiz, a partir do momento que ele me nomeia como perito, a pergunta que vem é:
eu sou obrigada a aceitar essa nomeação? Não, eu não sou obrigada a aceitar essa nomeação. Por quais motivos? Por infinitos motivos. Eu posso muito bem justificar dizendo que eu estou com muito serviço, posso justificar que por motivos particulares declino da honrosa nomeação e eu não vou ser punida por conta disso. Porque o perito, tanto oficial como o perito não oficial, tem a faculdade de escolher por motivos justificados se ele aceita ou não atuar naquele caso concreto pelo qual o juiz o nomeou. Então veja, quando o juiz nomeia um perito oficial ou um perito não oficial, pode ocorrer de simplesmente o perito não acatar, ele declinar da honrosa nomeação. E aí, simplesmente ele apresenta um requerimento pedindo o declínio, né? No caso, a recusa por motivos particulares. E o juiz nomeia outro perito. Agora veja bem, quando a gente fala de perito oficial, a gente está falando de alguém que é concursado e sua profissão é ser perito. Porém, nós sabemos que na nossa região, no nosso Brasil, os peritos oficiais são muito poucos. E por conta disso, o juiz acaba nomeando o chamado perito não oficial, que é aquele que não é concursado, mas que por conhecimento específico em nível superior, ele conhece sobre o assunto. Então, há possibilidade de ser nomeado e, inclusive, esse perito aceitar a honrosa nomeação. Vamos só distinguir aqui para vocês o seguinte. Se porventura o juiz nomeia um perito que é oficial, que é concursado, quem paga pelo seu trabalho já é o próprio governo, porque a profissão dele é ser perito. Se porventura o juiz não tem um perito oficial e ele nomeia um perito não oficial, que é aquele médico, é aquele dentista, ou é um psicólogo, ou é de repente um agrônomo, que é detentor do assunto específico, conhece o assunto específico, quem que o paga? É o cofre público. Ou seja, o juiz simplesmente vai dizer, olha, Estado do Paraná, pague por esse perito, porque ele elaborou um laudo pericial. E eu vou estipular como juíza o valor que eu quero que o governo pague para ele. Tá certo? Então, o governo, de uma certa forma, ele acaba pagando pelo perito que foi nomeado pelo juiz, que não é concursado, porém desempenhou suas funções. Agora, o assistente técnico, ele já é pago pela parte, porque ele é indicado pela parte. Então, cada um arca com as suas próprias custas, com as suas próprias despesas, com o assistente técnico. Mas veja só, o assistente técnico, para atuar dentro de uma ação penal, ele precisa ser indicado pelas partes e também tem que ser aceito pelo juiz. Não adianta nada eu indicar como parte um assistente técnico se o juiz não acata o meu pedido. E outra, o perito, tudo que ele elabora se chama laudo pericial. E o que o assistente técnico elabora se chama parecer. Veja, o perito sempre fala primeiro e o assistente técnico, ele complementa no sentido de não substituir o laudo pericial, mas simplesmente por conta de que ele está em dúvida relacionada a algum item do laudo elaborado pelo perito. Então, a função do assistente técnico é simplesmente gerar dúvida na cabeça do juiz para que o juiz possa nomear outro perito ou, de repente, insistir no mesmo para elaborar um laudo complementar. Mas em nenhuma hipótese o assistente técnico tem o poder de substituir o laudo de um perito. Se o juiz não estiver convencido com aquele laudo pericial, por conta do assistente técnico ter elaborado algum parecer que ocasionou dúvida, o juiz simplesmente ou acata, nomeando um outro perito, ou simplesmente não dá importância para aquele parecer do assistente técnico. Tranquilo? Até aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão me compreendendo? Tá tudo tranquilo? Certinho? Vamos continuar? Vamos lá? Tudo certo? Olha só,
tem uma pergunta que fala da Di Santos. Ela fala assim: quem faz investigação forense e perícia criminal sabe me dizer quais requisitos e casos podem abranger o curso, que é tecnólogo, e como entrar nesse campo, se através do juízo ou concurso? Eu particularmente acho, Di, que deve ser feito através de um concurso, se for ocasionado por um perito oficial. Agora, se de repente você for nomeada, eu acho que não há problema nenhum, desde que seja o juiz, tá? Então, eu acho que não há nenhuma dificuldade com relação a essa nomeação. Tem uma outra perguntinha aqui, da Vitória. Eu realmente tenho essa dúvida por pesquisar editais dos quais exigem biomedicina, farmácia, biologia, medicina. Vitória, por que você tem essa dúvida? Veja bem, quando a gente trata de processo penal, geralmente a gente está lidando com vidas. Geralmente, quando o juiz nomeia um perito, em grande proporção, é para elaborar um laudo de necrópsia, ou seja, para descobrir a causa-morte. E nada melhor como uma pessoa que seja formada em medicina, biologia, biomedicina. Por quê? Porque ela entende do assunto. Então, veja só, geralmente, quando tem edital para concurso público, a grande maioria dos editais exige essa formação nessa área biológica, porque a maioria dos peritos que são chamados oficiais precisam dessa formação, porque a maior parte é por ser nomeado pelo juiz criminal. E o juiz criminal, geralmente, ele lida com situações de morte, de lesão. Então, nada melhor do que essas pessoas que têm essa formação para poder prestar esse concurso público. Eu acredito que eu tenha te respondido. Se eu não te respondi, você manda um direct ou manda a perguntinha aí que eu mando ver, tá bom? Eu acho que foi essa a sua pergunta, acho que eu entendi. Bom, pessoal, agora tem outra pergunta aqui da Vitória. Até porque eu pretendo seguir a profissão, já vi vários editais. Ah, tá, então acho que eu acredito que eu tenha te respondido então, Vitória. Olha, para quem gostaria mesmo, para quem tem, né, essa vontade de repente de fazer um concurso público na área de perito, né, de perícia, tem bastante sites aí que colocam para concurso público, né, perito criminal, perito ambiental. Então, assim, são vinculados a esses editais, tá? Então, você tem que seguir o edital certinho. Aí eu vou um pouquinho além sobre o perito, tá? Vamos imaginar então que o juiz nomeou o perito, beleza? E aí o perito acaba aceitando essa honrosa nomeação e desempenha o seu papel. Vamos imaginar que seja para elaborar um laudo de necrópsia. Então vamos lá. Vamos imaginar que ocorreu um homicídio. Esse homicídio é um homicídio consumado. O cadáver já foi enterrado. E o juiz, por alguma circunstância, ele entende que deve ocorrer a exumação do cadáver. O que é a exumação? A exumação é a mesma coisa de dizer assim, estou desenterrando o cadáver, tá? Exumar significa desenterrar o cadáver. Inumar significa enterrar o cadáver. E aí, o que a gente tem que entender? Se o juiz precisa de um laudo pericial para poder verificar qual foi a causa-morte dessa vítima, ele vai nomear um perito, seja oficial ou não oficial, que tem inclusive o mesmo valor probatório, certo? E aí ele simplesmente vai elaborar como perito o chamado laudo de necrópsia. Algumas pessoas falam laudo de necropsia. Outros falam laudo de necrópsia. Veja, professora, eu já li no Código de Processo Penal, não é necrópsia, é autópsia. Gente, tá errado. Esse termo autópsia, por mais que esteja escrito lá no Código de Processo Penal, em doutrinas de processo penal, é um termo totalmente errado. Visualiza comigo o seguinte. Autópsia. Vamos seguir nos termos da palavra.
Auto. Autópsia. Veja bem, a autópsia é o próprio morto se examinar. Auto, eu me examino. Autópsia, o morto se examina. Então, tá errado. Eu não consigo visualizar o morto se auto-examinando. Vocês conseguem? Acho que não dá. Então, veja. O que a gente tem que pensar? Que essa palavra autópsia é uma palavra que, infelizmente, por mais que esteja escrita no CPP, por mais que esteja escrita lá nas doutrinas de processo penal, é um termo totalmente errado. O termo correto é necrópsia, tá bom? Então vamos imaginar que o perito tem que elaborar um laudo de necrópsia. Qual é a consequência? Quais são os fundamentos? Como que esse perito vai elaborar essa necrópsia? Primeiro ponto. Isso está no Código de Processo Penal. O perito precisa agendar previamente com o administrador do cemitério. Então veja, se eu estou falando de exumação, eu estou falando de uma pessoa que está enterrada. Como que o perito vai chegar até o cemitério, seja público ou particular, e desenterrar? Ele precisa agendar isso com o administrador do cemitério. O administrador do cemitério, ele é conhecido vulgarmente como coveiro, tá? Então, esse perito simplesmente agenda dia e horário previamente com o administrador do cemitério para que naquele dia e naquele horário ele se dirija até o cemitério e o administrador simplesmente mostre: aqui está o túmulo. Esse é o local pelo qual o senhor precisa elaborar a perícia. Aí vem a seguinte questão: será que é possível? Esse administrador do cemitério simplesmente não saber onde está o túmulo? Onde está aquele cadáver? Infelizmente é possível, mas ele vai ser obrigado a tentar descobrir com as pessoas que trabalham no local onde se encontra aquele cadáver. Professora, será que esse administrador do cemitério ele tem o direito de não mostrar onde se encontra esse cadáver? Pessoal, se porventura esse administrador do cemitério se recusar, ele vai praticar um crime, que é o crime de desobediência. Ele não pode recusar, ele simplesmente precisa mostrar onde fica. Se ele não souber, ele necessita de dados complementares até localizar esse túmulo. Tranquilo? Até aí, gente. Tudo bem? Professora ainda está acelerada? Fala aí, ok? Professora, estou ouvindo perfeitamente. Professora, a imagem está travando, mas eu estou te ouvindo. Dá um ok que eu vou continuar. Tudo em paz? Tô acelerada ainda ou não? Então vamos lá, gente. Vamos continuar. Olha só. Agora eu vou citar um caso de acidente. Vamos imaginar que ocorreu um acidente automobilístico, tá bom? Geralmente nós temos notícias de quando ocorre um acidente, demora-se muito para o IML liberar o corpo. Já ouviram falar disso? Vocês já ouviram falar? Todas as vezes que ocorre um acidente automobilístico, muitas vezes o IML demora horas e horas para poder liberar o corpo. Não é isso? Veja só, eles simplesmente estão seguindo o que consta na nossa legislação. Veja,
Todas as vezes que ocorre um acidente automobilístico e nesse acidente não há, por exemplo, uma morte violenta no sentido de cabeça está de um lado, membros de outro, ou seja, o corpo ainda continua por completo. Segundo a nossa legislação, esse laudo de necrópsia, ou seja, a análise do perito sobre a causa-morte, antes mesmo de enterrar o cadáver, tem que ser feito pelo menos depois de 6 horas do óbito. Por quê? Depois de 6 horas do óbito, não há mais a chance, pelo menos isso é o que a nossa legislação nos diz. Não estou falando em termos de biologia, medicina, estou falando em aspectos jurídicos, que não há chance, de repente, dessa pessoa sobreviver. Então, aguarda-se no mínimo 6 horas para poder elaborar esse laudo de necrópsia, correto? Por isso que muitas vezes o corpo é liberado depois de muitas horas, porque espera-se o prazo mínimo de 6 horas para poder abrir o cadáver e o perito elaborar o laudo pericial. Tranquilo? Pessoas, vejam o seguinte. Hoje é sexta-feira, não é sexta-feira 13. Porém, a gente tem que imaginar alguns casos que nós já ouvimos, pelo menos, falar de pessoas que foram enterradas vivas. Há possibilidade de acontecer isso, professora? Já ficamos sabendo de alguns casos que ocorreram, de pessoas que foram enterradas, a priori mortas, e depois, por conta de alguma ação penal, por conta de algum laudo que o juiz necessitava, determinou-se a exumação, o perito chegou até o local, previamente agendado com o administrador do cemitério, e a hora que abriu o caixão, simplesmente o cadáver estava de bruço. Você consegue imaginar o que essa pessoa deve ter passado ali dentro? E aí vai constatar a causa-morte, ou seja, qual a causa-morte? O perito tem que elaborar, tem que verificar. E quando o perito abre aquele caixão, ele é obrigado, segundo a nossa legislação, fotografar o cadáver na posição em que ele se encontra. Realmente a posição em que ele se encontra, tá? Da forma em que ele está. Antes de mexer no cadáver, o perito é obrigado a fotografar o cadáver na posição em que ele se encontra. Por quê? Porque faz toda a diferença na hora de se elaborar esse laudo pericial. Veja bem, o que a gente tem que imaginar sobre o perito? O perito é uma pessoa de suma importância dentro da ação penal. Mas assim como todas as demais provas no processo penal, nós também temos que imaginar que o valor de um laudo pericial também é relativo. Nós já ficamos sabendo de casos de nacionais, de mídia, repercussão, que o juiz nomeou 1, 2, 3, 4, 5, até mais peritos no mesmo processo. Por quê? Porque ele não estava convencido de que aquele primeiro laudo pericial estava completo e acabou nomeando inclusive outro perito que também não conseguiu complementar, o terceiro, e assim vai. E aí eu pergunto, então significa que o laudo que é elaborado por uma pessoa que detém conhecimento técnico e específico sobre o assunto, é possível que mesmo assim o juiz não fique vinculado ao laudo pericial? É possível. Gente, o perito, quando elabora o seu laudo, ele não vincula o juiz. Ou seja, o juiz não é obrigado a aceitar na íntegra o que o perito elaborou. Nenhuma prova no processo penal
tem o poder de vincular o magistrado na sua sentença. E aí me perguntam assim, poxa, mas então, se o laudo pericial não vincula o juiz, por que o juiz nomeia o perito? Ele simplesmente nomeia o perito para poder fazer uma comparação do que o perito fez com as demais provas que foram produzidas na ação penal. Então veja só, é possível então o juiz nomear um perito com base nessa perícia, em conjunto com as demais provas constantes nos autos, sejam documentais, interrogatório do réu, palavra da vítima, vamos imaginar a reconstituição de um crime. O juiz, num conjunto, analise tudo isso com a finalidade de sentenciar. Veja bem, professora, então é possível o juiz não acatar o laudo pericial? É possível ele não acatar. Simplesmente o juiz analisa isso como sendo um conjunto de todas as demais provas. Lembra quando eu falei no início que prova nenhuma no processo penal tem valor absoluto? Todas as provas no processo penal têm valores relativos, ou seja, depende do que o juiz fundamenta na sua decisão? Pois bem, é por isso que eu digo para vocês que o laudo pericial também não vincula o magistrado. Mas ele depende do laudo para poder fazer uma comparação com as demais provas produzidas nos autos. Deu para entender? Tranquilo? Até aí, gente? Sossegado? Sim? Manda um ok aí para eu dar andamento. Bom, com relação então à perícia, nós temos que destacar esses dois pontos. Perito é uma coisa, assistente técnico é outra. Perito oficial é aquele que é concursado e perito não oficial é aquele que é nomeado pelo juiz porque detém conhecimento técnico e específico e possui nível superior. Já tanto um quanto o outro não têm valores probatórios diferentes. Tanto o perito que é oficial como o perito que não é oficial tem o mesmo valor probatório, ou seja, possuem valor relativo. Por quê? Porque são analisados em conjunto com as demais provas produzidas nos autos, certo? Com relação a laudo de necrópsia, nós sabemos que o juiz nomeia geralmente um médico, porque ele detém conhecimento específico sobre o assunto, para poder descobrir, geralmente, a causa-morte daquela pessoa. Quando a gente fala em laudo de necrópsia, nós estamos dizendo que é um terceiro que examina um morto. Autópsia é um termo totalmente incorreto, porque não tem como o morto se auto-examinar. Apesar de você ter lido no CPP, apesar de você ter lido em doutrinas, a autópsia é um termo totalmente errado. Troque esse termo pela palavra necrópsia. Tranquilo? Agora, seguindo ainda. Quando se faz uma exumação, que é desenterrar o cadáver, tem que existir um agendamento prévio com o administrador do cemitério. Esse administrador do cemitério tem que demonstrar ao perito qual é o local em que essa pessoa está enterrada, sob pena inclusive de responder pelo crime de desobediência. O perito é obrigado a fotografar o cadáver na posição em que ele se encontra e, por conta disso, facilita a sua perícia, a sua análise. Outro ponto importante também é no sentido de que tudo que o perito fizer, se existir a figura do assistente técnico aceito pelo juiz nos autos, a possibilidade desse assistente técnico elaborar um parecer
com a finalidade de ocasionar dúvida ou algum tipo de complementação acerca daquilo que foi feito. Mas, em nenhum momento, o assistente técnico tem o poder de substituir o laudo do perito. Tanto que o perito elabora laudo e o assistente técnico elabora parecer. São termos totalmente diferentes, cujas intenções são totalmente distintas, porque o perito é uma pessoa totalmente imparcial e o assistente técnico é uma pessoa contratada pelas partes. Então, por isso que ele não tem esse poder de substituir o laudo de um perito. Por quê? Porque ele trabalha para uma das partes, que inclusive paga pelo seu parecer, certo? Pessoal, olha só, sobre perito, é isso que eu tinha que demonstrar para vocês. Agora, se vocês tiverem alguma pergunta sobre isso, pode me enviar que ainda dá tempo da gente poder responder, tá? Eu comecei, era 21h30, agora são 10h10. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estou aí para poder tirar, né, sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Só antes de poder finalizar, né, se alguém não tiver pergunta, se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu faço agora um convite, né, para vocês, para quem quiser, logicamente, principalmente aqueles que estão prestando o exame da ordem, e aí eu faço um convite para aqueles que estão estudando para a segunda fase. Segunda-feira eu farei uma live aqui no meu Instagram sobre uma peça técnica chamada Resposta à Acusação. Na verdade, é uma aula prática que eu vou dar para os meus alunos, certo? E que, de repente, pode colaborar aí com a galera que, de repente, quer fazer a segunda fase da OAB, que, inclusive, já se formou, né? Se você tiver algum amigo, alguém que queira assistir, é só avisar, porque segunda-feira, 20 horas, acho que é isso mesmo horário, depois eu mando lá certinho, tá? No meu Insta, só para confirmar. Segunda-feira às 20 horas eu farei então uma live sobre a peça prática chamada Resposta à Acusação, tá bom? Aí eu tenho umas perguntinhas aqui, vamos ver. Tem algumas pessoas que fizeram perguntas, vamos lá. Gi, se formar em perícia ainda é necessário curso de direito? Não, Gi, não é, sabe por quê? Tem alguns peritos, alguns editais que não exigem a formação em direito, né? Tem concurso público que pede formação em medicina, em biologia, então não há necessidade, né, obrigatória de ser formada em direito, tá? Vai depender mesmo do edital. Principalmente na área criminal, a formação, né, é nessa área mais biológica mesmo, para ser concursado, tá? Que eu tô falando, para poder fazer esses concursos públicos aí na área criminal. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Mais alguma pergunta, gente? Não? Podem perguntar, estou à disposição, tá? Mas aí fica então o convite para vocês na segunda-feira, certo? Segunda às 20 horas, eu vou ensinar o pessoal a elaborar uma peça chamada Resposta à Acusação, tá bom? Alguém mais aí? Vamos falar sobre outras provas? Vamos deixar esse tema para a próxima aula? Porque eu falei de perito, né? E ela é bem tranquila mesmo, bem fácil, né? Só não esquecendo, gente, que para poder elaborar um laudo de necrópsia, a necessidade de se aguardar, principalmente se for acidente automobilístico, aguardar no mínimo 6 horas para poder verificar qual foi a causa-morte aí daquela pessoa, tá? Bom, pessoal, então eu vou finalizar por aqui, certo? Eu vou deixar essa live 24 horas no meu store. E aí eu espero vocês na segunda-feira, beleza? Vou ensinar o pessoal aí, a galera aí do 7º período, pessoal do 5º, 6º, se quiser assistir, pessoal do 9º, a galera que tá aí, né, prestes a fazer a segunda fase do exame da ordem na área criminal. Eu vou ensinar vocês a fazer a resposta à acusação.
Só que primeiro eu preciso dar uma aula sobre isso e já na sequência eu já apresento a peça para vocês. Ah, tá, tem uma pergunta aqui do Carlos, vamos ver. Quais as pessoas autorizadas para acompanhar a exumação do cadáver? Olha, Carlos, essas pessoas que são autorizadas são simplesmente o perito que é nomeado ou o perito que seja nomeado pelo delegado, se for na fase de investigação, né? Ou o perito nomeado pelo juiz, se for na fase de ação penal. Agora, o assistente técnico pode sim acompanhar a exumação, desde que seja autorizado pelo juiz no próprio auto. Ou seja, se uma das partes indica um assistente técnico para poder acompanhar a exumação do cadáver, o juiz tem que elaborar uma decisão dizendo: autorizo fulano de tal a acompanhar a exumação. Veja, um detalhe importante. O assistente técnico, se for autorizado a acompanhar a exumação do cadáver, ele não pode dar palpite nenhum. Ele não pode ficar analisando, falando. Por quê? Porque ele vai atrapalhar o trabalho do perito, porque a essência da exumação é o laudo pericial. O assistente técnico, ele pode acompanhar desde que é autorizado pelo juiz, desde que ele fique em silêncio. Porque senão ele acaba tumultuando a diligência que foi autorizada pelo próprio magistrado. E isso não convém. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Podem perguntar. Gi, a pessoa nomeada pelo juiz, se não for de confiança da parte, a parte pode estar pedindo a inclusão de um novo perito para ter 2 laudos para comparação? Veja, as partes podem sim. Elas podem requerer ao magistrado a nomeação de um segundo perito. Agora, se o juiz vai aceitar ou não, é outra história. Veja, a parte pode alegar que o perito não é, entre aspas, de confiança, mas se o juiz entender que para ele, que vai sentenciar, é de confiança, ele não vai nomear o segundo ou terceiro perito, tá certo? Então, só para a gente poder enquadrar aí o raciocínio. O juiz pode nomear mais de um perito? Pode. Quando? Quando ele tiver dúvida. O juiz pode simplesmente recusar a nomeação de um perito porque a parte queria? Pode. Como que ele faz? Ele decide de forma fundamentada que aquele laudo pericial já é suficiente, certo? A parte pode recorrer dessa decisão. A parte que se sentiu prejudicada, ela tem o direito de recorrer sim. Mas se vai ser reformada ou não essa decisão também já é outra história. Qual o tempo mínimo que o juiz pode pedir exumação? Não tem. Gente, não tem tempo mínimo. Enquanto o juiz estiver na causa, na ação penal, não existe na legislação um tempo mínimo, tá? Então veja, vamos imaginar que o cadáver foi enterrado já faz uns 7, 8 meses. Se o juiz analisar que é possível, porque ele necessita da exumação desse cadáver para a comprovação de algo nos autos, ele simplesmente vai nomear o perito elabora o laudo pericial. Por isso que é interessante, e a nossa legislação diz exatamente isso, que o perito tem que tirar fotografias no estado que se encontra o cadáver. Porque é nesse momento que o juiz vai tentar entender o que aconteceu realmente, com base, inclusive, no laudo pericial, tá? Mais alguma dúvida, gente? Tô vendo aí que por ser sexta-feira o negócio tá cheio, né? Pessoal bacana, interessado aí. Efraim, a Paula, tudo entrando agora. Beijos, gente. Olha, então ficamos assim? Vamos combinar então? Segunda-feira, faço o convite aqui para todos vocês, certo? Segunda às 20 horas, pois eu vou postar certinho, mas eu acredito que seja 20 horas mesmo. Nós iremos então fazer uma live sobre uma peça técnica que cai na segunda fase do exame da ordem criminal, chamada de resposta à acusação. Fica o convite.
avisem seus amigos que porventura queiram fazer, queiram aprender. E aí a professora simplesmente vai depois postar lá no YouTube. Ah, tá, tem mais uma perguntinha aqui, ó. Antes de elaborar o laudo, a parte pode alegar impedimento do perito? Pode. Pode sim. Existe um dispositivo no nosso Código de Processo Penal que diz exatamente isso. Pode alegar impedimento ou suspeição, porque ou é amigo ou inimigo íntimo de uma das partes, ou porque ele está recebendo algum tipo de propina por alguma das partes. E aí ele comprovando isso, obviamente que o juiz simplesmente não vai acatar essa nomeação e vai nomear um outro perito que não esteja impedido, tá? Então você pode sim alegar impedimento ou suspeição do perito nomeado pelo juiz. Porque às vezes o juiz ele não tem esse conhecimento de que o perito, por ser da confiança do juiz, pode não ser, entre aspas, amigo ou seja inimigo de uma das partes. E aí a parte é obrigada a falar sobre esse impedimento ou suspeição do perito. Para quê? Para que a ação penal corra de uma forma contínua e haja simplesmente a questão da aplicação dos princípios constitucionais. Tá certo? Tranquilo, gente? Podemos parar por aqui? Pode ter alguma surpresa por aí, algumas lives que eu farei meio que de surpresa, tá bom? Pode acontecer. E aí vocês vão ficar sabendo. Mas não é aula dada, tá? É só questão mesmo a título de curiosidade, coisas que vêm acontecendo na área do processo penal, também de direito penal, né? Eu acho que todo conhecimento é bem-vindo, né, para nós. Mas segunda-feira já fica certo, se Deus quiser, estaremos aí, tá? Com a live sobre resposta à acusação, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Ótimo final de semana para vocês. Continuem firmes, estudando, sempre lendo bons livros, tá? Que a vida continua, né? E a gente tem o propósito aí e cada um tem que seguir o seu ritmo, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo para vocês. Até.